Pois, no dia 11 de setembro deste ano 2023, completar-se-ão 50 anos, meio século, do golpe militar no Chile, levando o presidente Salvador Allende à morte, ao suicídio, como mais de 3.000 pessoas torturadas, presas, mortas, metralhadas pelo regime nazista de Augusto Pinochet. Acho que vale a pena a gente meditar, a gente refletir sobre o que ocorreu no Chile. Até hoje as consequências perduram naquele país e, de certa forma, repercutem na América Latina e em todo o mundo. Pareceu-me, com relação à lembrança do dia 11 de setembro, o artigo escrito por dois jornalistas chilenos, Gabriela Máximo e Javier González, no site que vocês podem acessar depois, se quiserem, nuevatribuna.es. Este artigo pode ser acessado através do site Cartas Proféticas, cujo link posto aqui embaixo nos detalhes para vocês chegarem lá. Vale a pena meditarmos sobre o que ocorreu com Salvador Allende, até porque a realidade não foi tão diferente do que ocorreu no Brasil contra João Goulart e também em 2016 contra a presidenta Dilma, e cujo caldo de cultura existe aí exatamente com esses mesmos ingredientes agora neste ano, desde o início do governo do presidente Lula, ou até como aconteceu com Salvador Allende, desde antes dele tomar posse, como se sabe. Então, algumas lições que eu traço aqui, para não tornar esse vídeo muito longo. Agora é moda fazer vídeos curtos, que ninguém quer assistir nada muito longo, embora seja importante isso, tratar desse assunto. Nesse país do governo Lula, nesse país que busca uma conciliação de classes, isto é, a negociação entre as raposas e as galinhas, entre o campo criminoso e minado e o galinheiro, com desvantagem sempre para as galinhas, conforme a narrativa da lenda. Nesse país de negociação para atenuar o conflito de classes inatenuável, de um Congresso Nacional complexo, complicado, sobre ele o presidente Lula costuma dizer que não precisa gostar de deputados, dos deputados e deputadas, dos senadores e senadoras. Temos que negociar com os que estão aí, portanto, eles também não gostam do presidente Lula, pelo menos na sua maioria. Neste país de um Congresso Nacional de centrão, de bancadas da bala, da Bíblia, da bola, do boi, que sempre atuam juntas, defendendo os interesses dominantes, antipopulares e até antinacionais. Nesse país da decomposição de um governo de coalizão
integrado por gente discutível, até a um quadro indiscutível, como é o caso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Nesse país, sempre à beira, permanentemente à beira do choque, do susto, do precipício, do abismo, é bom olharmos para o que houve no Chile em 1973, com o golpe nazista encabeçado por alguns militares, tendo à frente, convencido para isso, o ex-segurança, o ex-responsável pelas Forças Armadas, de confiança do presidente Salvador Allende. Eu destaco então 5 pontos muito rapidamente, porque esta história ainda será muito discutida nesses 50 anos. Quando se completa 50 anos deste golpe triste, eu me lembro quando ele ocorreu. Primeiro ponto que eu destaco é a participação da chamada democracia cristã. Um partido da Igreja Católica Romana no Chile, um partido dos bispos, dos cardeais ou dos seus leigos conhecidos por eles, dominados por eles, controlados por eles. Um partido que chegou a fazer parte da coalizão do governo Salvador Allende, da União Popular. Mas um partido, como diz o teólogo Juan Luis II, de centro, e tudo que é de centro vai para a direita na hora mais difícil, mais complicado, quando o povo mais precisa de apoio, de solidariedade. Quem está no centro se move para a direita, porque o centro como a classe média, essencialmente não existe. Centro é uma máscara para quem não tem coragem de se assumir como direita. Este partido traiu, esse segmento católico chileno traiu. Esse segmento ajudou a puxar os tapetes debaixo dos pés do presidente Salvador Allende e o empurrou para a morte. Tanto que, logo após implantado o golpe sangrento nazista militar comandado por Augusto Pinochet, em nota, esta tal de democracia cristã, que não tinha nada de democracia e de cristã, muito menos, emitiu uma nota em apoio à ditadura pinochista. Traiu a direita, que lá na democracia cristã é parecida aqui com o que representam as bancadas do boi, as bancadas da bola, as bancadas dos bancos, as bancadas da Bíblia, enfim, representa aqui o que muita gente aí do setor agrocomercial, agropecuário faz no Brasil. Então essa democracia cristã é tão sem confiança e levou o presidente Salvador Allende à morte e ao assassinato da democracia aspirada por ele, como pode também colaborar e provavelmente colabore por detrás dos panos essa casta dominante brasileira. Ela não é de confiança. Aqui no Brasil, essa democracia cristã poderia ser chamada também formada pelos grupos das igrejas, de muitas igrejas cristãs, inclusive setores amplos da Igreja Católica Romana. Conservadores, e conservadorismo é uma máscara, que são os que apoiam a direita, são os que apoiam a dominação, são os que apoiam a concentração de renda, concentração
de lucros, a concentração de capital, a concentração de terras, a concentração de poder. Ela tem no seu DNA, ela tem na sua corrente sanguínea o vírus da traição. Traição à pátria, traição sem compaixão, traição decidida. E nós temos isso no Brasil, como há também no Chile, principalmente esta, que apunhalou até cortar cada pedaço das costas do presidente Salvador Allende. Segundo ponto foram as Forças Armadas. Nesse sentido, as Forças Armadas, comandadas por Augusto Pinochet e por outros generais, contaram com o apoio, contaram com a confiança, com a lealdade, na expectativa do mesmo valor por parte do presidente Salvador Allende, que tinha certeza de que Augusto Pinochet era seu amigo. Ele só soube da traição horas antes da sua própria morte pelas suas próprias mãos, do seu suicídio. O que foi uma grande decepção para ele. Essas Forças Armadas que se articulam por debaixo dos panos com os interesses imperialistas, com os interesses estadunidenses, porque os Estados Unidos naquele momento sofriam uma paranoia durante a chamada Guerra Fria contra Cuba e não permitiria, sob hipótese alguma, que alguma coisa parecida com Cuba crescesse na América Latina, como parecia para eles, ainda que isso longe de acontecer, que o Chile se encaminhava para a segunda Cuba. Esses grupos militares, essas tropas militares, essas forças armadas, lá no Chile e aqui no Brasil, são impatrióticas, são de alma desleal para com a sua pátria. O que lhes interessa são os negócios com as riquezas do país. Alerta, então, com o segundo ponto, as Forças Armadas que traíram o presidente Salvador Allende, tanto é que ele, no dia 11 pela manhã, Augusto Pinochet, coitado, dizia ele, coitado Pinochet, nesta hora deve estar preso, impedido de chegar até aqui ao palácio para defender o presidente. E nada, Augusto Pinochet estava no comando, no centro do golpe e da traição à pátria, traição ao presidente. Esta é uma lição que temos que aprender. A lição que alerta quanto à ingenuidade. Ingenuidade política não pode existir. Não pode haver confiança em quem trai, em quem não obedece à hierarquia, levando em conta o comandante em chefe das Forças Armadas, que é o presidente da República. Terceiro ponto é a questão do Partido Socialista, partido do presidente. Na última hora, o partido que nunca se interessou pelo governo, o partido que nunca se interessou em ajudar o presidente, em orientar o presidente na última hora, quis dar ordens para ele. Esse tipo de partido socialista que advoga por um socialismo esfarelado, um socialismo falso, um socialismo de urna, um socialismo eleitoral, estes partidos socialistas não são de confiança, porque eles não organizam o povo, eles não atuam permanentemente no meio do povo e ao lado do povo. Por isso, nas horas mais difíceis, eles não têm com quem contar, porque eles só agem através do processo eleitoral. Não são de confiança. Partido Socialista não é de confiança em lugar nenhum do mundo, como não foi de confiança para o presidente Augusto Pinochet.
E, por penúltimo, a classe trabalhadora, sitiada, fragmentada. A classe trabalhadora se desorganizou, tanto que no dia 11, desde as 7 horas da manhã, o presidente fazendo discursos sucessivos, conclamando a classe trabalhadora que resistisse, que fosse para as ruas, que tomasse a frente do Palácio La Moneda, que tomasse Santiago. A classe trabalhadora não ouviu o seu presidente, aquele que era o seu líder, aquele que era seu amigo, aquele que buscava construir uma sociedade de relações justas, com menos desigualdade e mais fraternidade entre todos. A classe trabalhadora desunida, manipulada e inoculada pelo veneno ideológico da classe dominante e pelo imperialismo é quinta coluna, é linha auxiliar da traição e do golpe. O governo que não trabalha para ajudar a organizar a classe trabalhadora, para fortalecer os organismos de defesa da classe trabalhadora, como seus sindicatos, como suas centrais sindicais, os programas de valorização do salário, e esses governos ajudam a dividir, fragmentar em pedaços, alienar e distanciar a classe trabalhadora. Quando o presidente Salvador Allende contou com a classe trabalhadora, tentou contar, conclamou, não a encontrou, porque ela estava nos braços do inimigo, que depois do golpe a chacinou, a destruiu, a reduziu a pó, sem direitos e sob pesada exploração. Por último, o que sobrou foi o martírio. O cadáver de um mártir. O corpo de um homem que se entregou ao país, que nunca aceitou o jogo das forças de direita, do fascismo, do mercado, do imperialismo, do capital. E na defesa do seu país, entregou a sua vida. Augusto Pinochet, ao dar o golpe, mandou os seus comparsas dizer ao presidente Salvador Allende que ele tinha a chance de sair vivo do palácio se aceitasse ir para outro país. Não havia negociação. A única alternativa era que ele tomasse um avião que estava à sua disposição e fosse embora para outro país. Ele disse que jamais bateria em portas de embaixadas. Ele jamais correria para os braços de um país estrangeiro. E que morreria, se fosse preciso, em favor do seu país. Quando as bombas caíram sobre o Palácio La Moneda, em Santiago do Chile, e eu conheci o palácio, estive lá na frente há alguns anos. Quando as chamas de um fogo provocado pelo bombardeio subiram e que ameaçavam tomar conta até do lugar do escritório onde estava o presidente Salvador Allende, ele exigiu que as mulheres do palácio, incluindo a sua filha Lara, saíssem. E com essa proteção, depois da saída segura delas, ele se dirigiu a um canto e se deu um tiro, em nome da lealdade à sua pátria. É isso que fazem os patriotas, entregam as suas vidas. Os traidores correm para os braços dos poderosos. Os falsos patriotas
os que gritam pátria acima de tudo, na hora sempre entregam o seu país, os bens do seu povo e seu próprio povo, debocham do povo, humilham o povo, negam a educação para o povo, tiram o trabalho do povo, desprotegem a sua classe trabalhadora. Os patriotas, os verdadeiros comprometidos com o povo e com o país, entregam as suas vidas no trabalho enquanto vivem, e quando não há mais possibilidade de viver, optam pelo martírio, mas não se entregam, não se acovardam. Assim como ocorreu com Getúlio Vargas aqui, ocorreu com Salvador Allende em Santiago do Chile, no dia 11 de setembro de 1973. Nós temos que recolher estas e outras lições para que o nosso povo aprenda que é preciso a combatividade permanente, a militância de um povo organizado, e não espere que governantes desamparados muitas vezes nessas horas difíceis, nessas horas de abate, nestas horas de bombardeio, nestas horas de traição em massa, não esperem que isso aconteça, mas que organizados defendam a sua pátria e, quando for preciso, tenham condições da unidade coletivas, fraternas e morais de defender quem os lidera. Abraços proféticos e revolucionário. E até amanhã às 10 horas com o programa Fala, meu povo.